Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Outra vez esperei por você. Outra vez vejo a lágrima correr, inundando sonhos que eu sonhei pra ti. Teu sorriso magoado, pensa até que te esqueci. Outra vez, filho, eu vim te dizer: sou teu Deus e eu não vou abrir mão de você. Outra vez, através dessa canção, você vai ouvir o que diz meu coração. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu vi você chorar. Quando você pensou que eu não estava olhando, vim te consolar. Quando você pensou que eu não estava olhando, provei a tua fé. Quando você pensou que eu não estava olhando, eu te coloquei de pé. Não há nada que supera o meu amor. Os teus inimigos sabem quem eu sou. A derrota essa nunca conheci. Sou contigo, então pra que ficar assim? Você pensou que eu não estava olhando, eu vi você chorar. Quando você pensou que eu não estava olhando. Rádio Popular, agora são 17 horas e 56 minutinhos. 17h56. Muito boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve nos bairros, nas comunidades, nas rádios agregadas, nas rádios afiliadas, a você que está no Estúdio 2, lá em Planalto Serrano, a você que está no Estúdio 3, aí em Novo Horizonte, a todos os nossos ouvintes do programa Falando de Jesus, lá da Rádio Fonte em Central Carapina, e a Rádio Cultura de Jardim Carapina, e também a Rádio Educadora Talentos, no bairro de Palmeiras, no município da Serra. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio do ano de 2015, iniciando mais um programa Falando de Jesus, nesta tarde e noite, né? Início de noite, aí chovendo, durante o dia deu um tempo bem aquecido, mas como é o Deus que é o Senhor de todas as coisas, vamos agradecer a Deus por esta chuva, por essa brisa. Exatamente, nós estamos no outono e inverno, para que você esteja aconchegado, exatamente no seu lar, junto com a sua família e os demais amigos, para você bater aquele papo, tomar aquele chocolate, enfim, também convidar para assistir o programa e ouvir a palavra de Deus, tá certo? Agora são 17 horas e 57 minutos, queremos fazer uma breve justificativa. Exatamente, o nosso irmão, né, e evangelista Jonathan,
ele estava agendado para o programa Falando de Jesus desta sexta-feira, mas devido a compromissos e também com o seu trabalho, ok? Ele nos avisou com antecedência de que hoje não poderia estar no programa Falando de Jesus, porque o horário que ele estaria exatamente no trabalho, atendendo lá a sua empresa, não ia dar tempo dele chegar aqui no início das 18 horas para trazer a palavra de Deus. Mas não se preocupe, não fique triste, porque Deus sempre tem alguém para falar exatamente do seu filho. Deus sempre tem alguém para trazer uma mensagem para que eu e você podemos ouvir, podemos interpretar, podemos aprender, podemos também fazer algo diferente na nossa vida, ok? Então você que está aí na praça, aí embaixo de algum coreto, a você que está num ponto de ônibus, a você que está aí em algum lugar, mas você não está na chuva, mas você está ouvindo a nossa voz, não se preocupa, ok? Você vai estar ouvindo a palavra de Deus, a mensagem de Deus no programa Falando de Jesus. Porque o nosso compromisso com Deus exatamente é esse. A nossa preocupação é em estar fazendo aquilo que Deus quer que nós temos que ser feito, é levar a mensagem dele, tá certo? Então, Deus dá também sabedoria para que nós procuramos exatamente pessoas que sejam compromissadas com a palavra, seja compromissado com a mensagem e também com o programa Falando de Jesus, tá legal? Então você que está em casa, acessando aí o nosso site, eu te convido a emprestar seu ouvido, abrir seu coração. A você que está assistindo o programa ao vivo, na sua sala, convida a mamãe, convida o papai, convida a namorada, convida o namorado, convida exatamente a família, né? A vovó, os titio, e senta exatamente na sala, faz uma sala exatamente de um culto de oração para você ouvir a palavra de Deus, tá certo? Sabemos que hoje está chovendo, então no município da Serra, nós que estávamos circulando hoje pelo município da Serra, exatamente aonde tem alcance da nossa voz, a rádio, aonde estão agregadas, estão afiliadas, nós sabemos que está chovendo no município da Serra por inteiro, tá certo? Então, muitas pessoas às vezes não estão hoje no ar livre, muitas pessoas não estão no espaço aberto, sentado no banco da praça, né? Então, de repente, ele não pode estar lá ouvindo, mas de repente ele está na padaria. Igualzinho aqui no bairro de Itaquarão, tem a padaria bem próximo, tem caixinhas que falam direta. Então, de repente, você está aí lá no bairro de São Domingos, tem uma caixinha que você pode ouvir embaixo de uma cobertura. De repente, você está em qualquer lugar que a palavra de Deus, ela vai encontrar o seu ouvido. E ela encontrando o seu ouvido, não feche ele, deixe ele aberto. Aproveite e abre o coração para você ouvir o que Deus tem para nos dizer, tá certo? Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, e está na hora de agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia de tudo. Obrigado, meu Deus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável
que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui
pra conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amém, glórias a Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, no versículo 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos sacieis. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o povo, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram, trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Versículo 6 do capítulo 2. Amém? Versículo 6 do capítulo 2. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, aleluia, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, tu és vivo, tu és poderoso. Fala a tua igreja, fala a cada coração de uma forma poderosa, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amados irmãos, a palavra do Senhor mostra a casa do Senhor destruída, mostra a casa do Senhor deserta, mostra a casa do Senhor levada às moscas, e mostra os príncipes, mostra os sacerdotes, mostra todo aquele povo intitulado como povo de Deus, vendo a obra do Senhor, vendo a casa do Senhor estucada, vendo a casa do Senhor deserta, vendo a casa do Senhor destruída. Mas o povo não atentava para isso. O povo atentava para o seu próprio caminho, o povo atentava para o seu próprio coração. E quanto mais o povo atentava para o seu coração, quanto mais o povo atentava para o seu próprio caminho, mais a vida deles era destruída. Então observa o amor de Deus, observa o carinho do Senhor para com aquele povo que não queria nada com a sua obra, que não estava nem aí para a sua casa, que não estava nem aí para o projeto de Deus, mas para a sua vaidade, para o seu desejo. Mas olha o amor, olha o carinho de Deus para com esse povo. Presta bem atenção nisso, igreja. Deus olha para aquele povo e fala: não estão nem aí para a minha casa, não estão nem aí para a minha presença. Cada um corre segundo o seu próprio conselho.
Cada um corre segundo a sua própria vaidade. Cada um corre segundo o seu próprio caminho, aquilo que eles querem, mas não me buscam, não me louvam, não me adoram, e a minha casa está deserta, a minha casa está abandonada. O que eu faço como Deus, que tem um amor soberano, que tem um amor incondicional com este povo? Pois este povo, queridos, ele está abundante, tem chuva na sua terra, tem água, tem planta, tem comida, tem ouro, tem prata, tem tudo, e por isso esse povo me abandona, por isso esse povo não me quer. O que eu faço? O Senhor olhando para aquele povo, deixa esse povo seguir como se estivesse tudo bem, deixa esse povo esquecer que tem um Deus, deixa esse povo esquecer que eu sou o Senhor, deixa esse povo esquecer que eu livrei do Egito, que eu abri o mar vermelho. Eu deixo esse povo esquecer, ou aperto o cerco, torno as coisas difíceis para que esse povo clame a mim. Torno as coisas difíceis para que esse povo enxergue que eles necessitam da minha presença, do meu poder, que é eu que os sustento, que é eu que os mantenho de pé. O que eu faço? Se eu deixar correr solto, eu perco eles, porque eles vão para o inferno, vão perder a minha presença eternamente. Mas se eu espremer, se eu apertar, se eu tornar as coisas difíceis, esse povo vai se voltar para mim. Deus é tão misericordioso, Deus é tão amoroso, que Deus sabe, meus amados irmãos, que quando Ele aperta o cerco, a gente não volta para a presença dEle porque Ele é Deus, a gente não volta para a presença dEle porque nós o amamos, nós voltamos para a presença dEle porque o cerco apertou, sim ou não? Mas ainda assim Ele quer que você volte. Que amor é esse? Alguém consegue compreender esse amor? Esse amor está além da minha compreensão. Este amor está além da sua compreensão. Quando o salmista ele escreve e fala: tal ciência para mim, tão maravilhosíssima, tão alta, que eu não a consigo alcançar. É isto. Está tudo maravilhoso nas nossas vidas. A gente esquece de Deus, a gente vai curtir o dinheiro, a gente vai curtir o carro, a gente vai curtir a saúde. Está tudo uma maravilha, não precisa ir para a igreja hoje, está tudo bem. Mas aí o que acontece, querido? Eu vou largando, eu vou abandonando, porque está tudo bem. E não vou percebendo que a minha vida espiritual vai se esvaziando. Eu não vou percebendo que eu vou me distanciando de Deus. E o Senhor, Ele olha para a sua vida, porque o povo aqui vivia um engano. O povo achava que estava na presença de Deus, o povo achava que servia a Deus, mas aí o Senhor viu que não estava. A casa do Senhor estava deserta, e o Senhor fala que eu tenho que buscar primeiro o reino, que eu tenho que viver primeiro a vontade dEle, que eu não posso me desviar da presença dEle nem para a direita, nem para a esquerda. O salmista falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o Senhor está vendo agora que ninguém vai mais na casa dEle, ninguém mais cuida mais dos interesses dEle, mas cada um cuidava para o seu próprio interesse. Esse povo não me quer, esse povo não quer caminhar, mas eu não quero ver o meu povo no inferno, eu não quero ver o meu povo destruído, eu não quero ver o meu povo perdido. Então o que eu vou fazer? Eu vou tocar, eu vou fazer com que esse povo me enxergue. O que eu vou fazer? Eles vão plantar muito, mas eu vou tocar na terra que eles vão colher pouco. Eles vão comprar muita roupa, vão comprar muita coisa, mas nunca vão estar satisfeitos. Que o Senhor fala assim, ó: se vestivos, mas nunca se aquece. Come, mas nunca se fartam. A palavra vai dizer que eles olhavam para muito, mas recolhia pouco. Imagina você pegar uma grande plantação, arar a terra, botar funcionários, fazer um grande investimento, achando que você vai colher 1 tonelada de trigo, 2 toneladas de trigo, vai lá e colhe 100 quilos. Olhai para muito, mas colhei pouco. E você pega aqueles 100 quilos que você pegou e fala: meu Deus, e agora? Só deu 100 quilos, eu investi, eu fiz tudo, tal. Você leva aqueles 100 quilos para casa. Quando você leva lá, cai uma chuva, cai em cima do trigo, mofa o teu trigo. Porque o Senhor fala: e o pouco que levaste para casa, eu, o Senhor, assoprei. E quando ganha o teu dinheiro, ganha num saco furado. E eu, o Senhor, retive os céus. Eu, o Senhor, retive o orvalho. Por que eu fiz isso? Diz o Senhor: porque a minha casa está deserta, a minha casa está vazia, a minha casa está abandonada. Não, pastor, eu vou na igreja de Cristo, eu fui na igreja quarta, eu fui na igreja sexta, eu vou na escola bíblica dominical. A minha casa, a casa do Senhor, o nosso coração está vazio.
O nosso coração não ora a Deus. O nosso coração não se alimenta da palavra de Deus. O nosso coração não faz as obras de Deus, o ir de pregar o evangelho, o curar os enfermos, o expulsar o demônio. Não meditamos na palavra de dia e de noite, como ele disse. Então o nosso coração, que é a morada do Altíssimo, ela está vazia, ela está deserta. Mas o Senhor quer que a casa dele, a morada dele, seja reedificada. Vai ao monte, trazei madeira, ou seja, busca a minha face, edifica a casa, e eu, Senhor, me alegrarei. O Senhor, ele fala aqui de saco furado, ele fala da provisão que não chegava, e a provisão vem de que maneira? Quando o Senhor fala lá em Mateus 6, ele fala assim, olha, por que estás solícito pelo que é ver de comer ou ver de beber? Observai as árvores do céu, que não plantam, não colhem, não semeiam, o Pai não sustenta. Quanto mais a vós, imagem e semelhança de Deus, homens de pequena fé. E a quanto as vossas vestiduras, observai os lírios do campo, não costuram, não tecem. Pois nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como o lírio do campo que hoje existe, amanhã lançado no fogo. Por isso não estejais solícitos pelo que é ver de comer, nem pelo que é ver de beber, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu me volto para o Senhor, para a oração, para uma vida cristã, para uma vida de santificação, quando eu leio a palavra do Senhor, não lendo a palavra do Senhor querendo fazer uma barganha, não lendo a palavra do Senhor querendo subir num púlpito e pregar bonito, mas lendo a palavra do Senhor, entendendo que ela é o meu manual, entendendo que ela é uma nova forma de vida que o Senhor me apresenta, que sem essa nova forma de vida, eu não vou alcançar misericórdia, eu não vou alcançar perdão, eu não vou alcançar salvação. Quando eu mergulho no plano, o que é a Bíblia? A Bíblia é o plano de Deus. Quando eu mergulho na Escritura e pratico a palavra, significa que eu estou me enquadrando dentro do plano, dentro do projeto de Deus, e dentro do projeto de Deus está a sua comida e da sua família, dentro do projeto de Deus está a sua água e da sua família, está a sua vestidura, está, querido, a sua morada, mas está também a unção do Espírito Santo, o batismo, o renovo, a autoridade, vestes santas, aleluia, em lugar escrito no reino dos céus. Mas para isso eu tenho que me enquadrar dentro do projeto, dentro da vontade, e o projeto de Deus é: fazei tudo conforme nela está escrito. Mas não podemos deixar a casa do Senhor vazia, não podemos deixar de buscá-lo um minuto, não podemos deixar de interceder, de orar, de chorar aos pés do Senhor. Não podemos nos afastar das Escrituras, dos mandamentos do Senhor, porque entenda bem, o Senhor confiou uma vida a mim e confiou uma vida a você, que é a nossa própria vida. Mas eu não sei direcionar minha vida tal qual você também não sabe direcionar a sua. Se eu soubesse direcionar a minha vida, eu não quebraria tanto a cabeça. Se você soubesse direcionar a sua vida, você não quebraria tanta cabeça. Mas quando é que eu e você vamos entender isso, a ponto de entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor? Porque o Senhor fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Mas qual é a confiança que temos no Senhor? Que o Senhor fala assim, olha, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Mas quantas vezes a gente toma atitude primeiro para depois orar a Deus? Por que eu tomei atitude primeiro e depois que eu vou orar? Porque eu não confio que se orar, Deus vai operar. Então eu tomo atitude primeiro, eu tomo atitude, eu luto com a força do meu braço. Quando o caldo entorna, quando as coisas dão errado, aí sim eu vou para a oração. Mas quando tu vai para a oração, Deus já não opera, Ele deixa você passar, Ele permite a operação do erro. Para quê? Para você aprender a fazer conforme na palavra está escrito. Por mais difícil que seja a situação, Ele fala em Jeremias 33:3, o que clama a mim e responder-te-ei. Ele não falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a nossa vida. Ele não falou que o diabo viria por um caminho e fugiria por 7. Ele falou, querido, que é para mim eu ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, que se eu mirar Ele não vai operar justiça. Ele falou sim ou não? Mas por que nós fazemos ao contrário? Porque não confiamos, não nos enquadramos dentro do projeto de Deus. O projeto de Deus é: cala-te, busca a minha face, eu sou juiz, eu sou advogado, eu guerreio, eu estou na frente, tu és o meu ungido, ninguém toca no meu ungido, ninguém fala do meu ungido, ninguém se levanta contra a minha igreja, eu sou o Senhor, deixa que eu resolvo. Mas nós não cremos. E quando eu não creio, Ele não habita, e quando Ele não habita, a casa fica vazia. A casa fica vazia.
Quando ele fala para mim, não estás ansioso pela comida, pela bebida, e o que eu fico dia e noite é preocupado com a minha comida, com a minha bebida, com a casa, com a luz, com a água, eu não estou confiando no Senhor. Eu não estou confiando na força do seu poder. Se enquadrar no projeto do Senhor Jesus Cristo, igreja, é fazer o que Ele manda, é andar nos seus estatutos. Esse povo estava com título, esse povo era o povo de Deus, mas segundo a palavra fala, toda a vida deles estava arrebentada. Mas por que estava arrebentada? Porque tudo que Deus queria era mostrar para eles que eles eram tudo menos servos. Mas Deus, o Senhor, Ele vai ali e cria toda essa situação. E o povo pergunta para o profeta, mas por que Deus está fazendo isso com a gente? Porque a minha casa está vazia. Se a tua casa, a tua vida estiver cheia, garante a palavra do Senhor que o pão na tua mesa vai faltar. Quem crê nisso, diga amém. Se falta água, faz brotar da rocha. Foi assim no deserto, sim ou não? O Senhor fala que nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. A fornalha de fogo ardente era uma arma, sim ou não? Criado para destruição em massa. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para dentro dela e saiu livre. Você tem dúvida disso? A palavra do Senhor diz: quando passares pelas águas, elas não te cobrirão. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu creio nesse Deus, eu creio nessa palavra. E se isso não está acontecendo na minha vida, se isso não está acontecendo na sua vida, é porque a casa do Senhor está vazia. Não podemos viver uma mentira, uma ilusão de vir cantar, glorificar, sentar no banco da igreja e achar que está tudo bem. Não, nós temos que fortalecer. A palavra do Senhor vai dizer, 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, ele vai dizer assim, olha: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Querido, uma das coisas que é contra o projeto de Deus é a ansiedade. Você não tem que estar ansioso por nada, porque no versículo 7 ele diz assim, ó, lançando sobre o Senhor todas as vossas ansiedades. Lançando sobre o Senhor todas as vossas... Por quê? Completa o texto. Porque Ele é quem cuida de vós. Quem sabe que é Deus que cuida de você, você não fica ansioso. Você não fica ansioso. Você não fica nervoso. A ansiedade, querido, leva o nervosismo. O nervosismo leva o desequilíbrio. Eu digo que desequilíbrio faz você perder a direção, faz você perder a fé. Deus não opera, porque sem fé é impossível agradar a Deus, meu amado. É impossível agradar a Deus, minha amada, mas o Senhor, Ele fala para aquele povo, olha, essa desgraça toda na vida de vocês aí, é porque a minha casa está vazia, é porque vocês não têm vida de oração, vocês não têm vida de leitura da palavra, vocês não têm compromisso comigo. Se continuar assim, vai pro ralo. Aí o povo olhou um para a cara do outro, mais ou menos assim, puxa vida, seu Luiz, realmente, quanto tempo que a gente não se reúne para orar? Rapaz, poxa Rafaela, quanto tempo que a gente não para ler a Bíblia? Poxa Vânia, quanto tempo que a gente não sai fazer uma visita? Poxa Vânia, a gente está sentado aqui, Vanessa, a gente está sentado aqui, e a obra do Senhor está aí. Em casa, como é que o senhor está, seu Luiz? Pô, correria do dia a dia, eu quase não leio Bíblia. Pô, seu Luiz, eu também não li Bíblia hoje não, tem uma semana que eu não estou lendo Bíblia. E aí, dona Vilma, pô, pastor, não tem muito tempo que eu não paro um momento de oração com Deus. Então chegamos à conclusão que a casa está vazia. Foi o que esses homens fizeram. Zorobabel olha, estremece, Josué olha, estremece, filho de Zozadá, que fala, o negócio está feio. Realmente, olha a casa do Senhor vazia, a gente não faz nada em prol da casa do Senhor, a gente não busca, a gente não ora, a gente só corre em prol de plantar, de fazer as nossas coisas, o nosso próprio interesse. Veio temor no coração deles. O que a gente faz, Senhor? Vai no alto, pegue madeira, traga, edifica a minha casa, aí sim eu me agradarei. Aquele povo prontamente largou tudo que eles estavam fazendo, porque o mais importante agora é a tua vida espiritual. O mais importante agora, nesse momento, é o conserto com Deus. O mais importante agora é ter condições no templo para o Espírito Santo habitar. Queridos, entenda bem, muitas das vezes você está precisando de uma casa, e a pessoa fala, eu tenho uma casinha ali, mas não está muito boa não. Quando você chega lá, não é isso? O teto está caindo, o chão está explodindo, o vaso sanitário está ruim, mas você quer entrar, a pessoa cedeu a casa para você já conhece alguém que viveu uma situação dessa aí? Diga amém.
E você vê que a pessoa está desesperada, a pessoa rapidamente, ela larga tudo o que ela está fazendo. A primeira coisa que ela faz, ela dá uma limpeza na casa. Primeira coisa que se faz quando você recebe um lugar para morar, você pega água, você pega borracha, você pega sabão. A primeira coisa é lavar tudo, não é isso? Tu lava aquela casa toda, depois tu começa a olhar o que está quebrado e você ajeita rapidinho para ter condições de você entrar. Faz isso agora. Dê condições para o Espírito Santo entrar agora na tua casa, porque tem coisas nesse momento que você já pode lavar, tem coisas nesse momento que você já pode tirar. Você pode olhar para a tua vida agora e ver exatamente aquilo que está impedindo o Espírito Santo de entrar. Tem coisas que o Espírito Santo vai consertando aos poucos, tem coisas que você aos poucos vai mudando, e eu provo. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Eliseu em 2 Reis 4, Sunamita falou: vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus, façamos-lhes pois um quarto, colocamos aqui um candeeiro, uma cama, para que toda vez que esse homem vier, ele venha reter, entrar e comer pão. Ele entrou. Depois que Eliseu entrou, Eliseu é a tipificação de quem? Do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo entrou na tua vida, você abriu, fez uma morada para ele, ele vai entrar. Quando o Espírito Santo entrou, tipificando Eliseu, a primeira coisa que ele fez: o que se pode fazer por ela? O que se pode fazer por esta sunamita? O que está faltando para ela ser feliz? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Geazi começou a olhar e falar: ela é rica, ela não precisa de nada. O Espírito Santo tipificando Eliseu: não, tem alguma coisa a se fazer por ela. Olha, o marido dela é velho, o sonho dela é ter um filho, não pode ter filho, então traga ela aqui. Num tempo determinado abraçarás um filho, porque me tratou com desvelo, porque fez um quarto para mim entrar na tua casa, fez uma morada para mim na tua casa. Por conta que você fez uma morada, eu vou te fazer feliz, eu vou te enriquecer da minha graça, do meu poder, da minha unção. Então, querido, deixa o Espírito Santo entrar, dê condições para ele entrar. Eu não estou falando que você vai se tornar um santo, eu não estou falando que você vai colocar auréola, vai bater asa, mas eu estou falando, aleluia, que se você agora repreender o demônio que entrou na tua mente, do ódio, do rancor, da preguiça, se você agora falar: Jesus, eu quero que tu entre na minha vida, Jesus, eu quero estar de pé na tua presença, eu quero rejeitar o pecado, eu quero rejeitar o mal, eu quero voltar ao primeiro amor, não para ser o que eu era, mas para que a glória da tua segunda casa em mim seja maior do que a da primeira. Ele entra agora na tua vida. Ele entra agora na tua vida, aleluia. E ao entrar na tua vida, ele vai começar a olhar para a tua vida e vai falar: o que eu preciso fazer aqui mais nessa casa? Porque sabe que água é essa que você joga na casa? Aleluia. É a palavra que você está ouvindo, se você receber. Porque João 15,3 fala: vós já está limpo pela palavra, a palavra limpa. Essa é a água. Eu recebo essa palavra, mas qual é o momento que essa água tem ação? É quando essa água bate no teu coração, o Espírito Santo te convence da justiça, do juízo, do pecado. Então a água, ela está na tua mão, o balde está na tua mão, o sabão está na tua mão, a vassoura está na tua mão que está sendo pregada. E agora o que fazer? Tem que jogar no chão, tem que esfregar a parede. O que é jogar no chão, esfregar a parede? É colocar a palavra em prática. O que seria isso? É o perdão, é o arrependimento. É dentro do teu coração se lembrar das palavras, se lembrar dos atos, se lembrar da atitude, seja qual for, porque a palavra do Senhor diz: vinde e tornemos para mim, aleluia, porque se quiseres ouvir, comereis o bem dessa terra, porque se ainda que o seu pecado seja vermelho como carmesim, eu tornarei branco como a neve, aleluia. E eu creio, diz a palavra do Senhor. Isso é Isaías capítulo 1, mas quando vai para a 2 Crônicas 7,14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei dos altos céus, sararia a tua terra, curaria as suas feridas. Eu creio nessa palavra. Mas ele vai dizer também, quando ele pega os discípulos, ele fala para os discípulos assim: olha, vai lá pregar o evangelho, mas olha, vai ante as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Vai aquele que era ovelha, aquele que orava, mas não está orando mais, aquele que lia a Bíblia, mas não está lendo mais, aquele que pregava e não está pregando mais, aquele que foi instrumento das minhas mãos e não está sendo mais. Aí vem a pergunta, que a gente pergunta: Senhor, mas se estava fazendo tudo isso e não está fazendo mais, por que o Senhor manda buscar? Ele vai falar: porque aquele que vem a mim, jamais eu lanço fora. Aleluia. Vai lá, busca, traz de volta. Tem ímpio sim, mas vai ante as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Porque a ovelha perdida, quando ela levanta, a glória da segunda casa, ela é maior do que a da primeira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele levanta com experiência.
Ele sabe a ferida que o mundo fez. Ele sabe a ferida que o pecado fez. E ele agora, querido, é experimentado. Ela agora é experimentada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo hoje o Senhor fala. Sabe por que a tua vida está desse jeito? Sabe por que o desânimo, o cansaço, a tristeza, tudo dá errado? Olha quanto estava na minha presença. Olha como é que era a sua vida. Olha como é que estava o seu casamento. Olha como é que estava a sua casa. Olha como tudo estava dando certo. Vinha as lutas, as dificuldades, mas não desequilibrava. Não perdia a minha presença. E agora como é que está a tua vida? Mas olha, eu que estou permitindo. Se não fosse a luta, a aflição, você se aperceberia da minha presença. Mas eu estou aqui. Esquece que tu deu as costas para mim. Esquece que você se esfriou. Esquece tudo que você fez. Edifica a minha casa agora. Eu quero entrar na minha casa. Essa casa é minha. Foi eu que criei. Foi eu que formei. Eu botei nessa casa a minha imagem, eu botei nessa casa as minhas características. Você não é ruim, você é bom, você tem amor, você tem misericórdia, você tem a minha palavra, e agora falta você ter o meu espírito. Limpa essa casa agora, tira o pecado e deixa eu entrar. E o povo trabalhou, edificou a casa do Senhor. E o Senhor fala aqui, queridos, aleluia, no versículo 6 do capítulo 2, eles consertaram a casa do Senhor. Mas primeiro eu tenho que falar uma coisa muito importante. Muito importante. Vamos lá, no versículo 12 do capítulo 1. É muito importante isso. Versículo 12 do capítulo 1. Já vou terminar o culto. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. A partir do momento, que aquele povo ouviu e reconheceu que era o Senhor que estava falando, prontamente aquele Deus falou assim: eu sou convosco. Sabe o que o Senhor quis dizer? Eu nunca te abandonei. Nunca te abandonei. Se você abrir o olho, você vai entender que eu sou com você. Sabe o que o Senhor quer falar com isso? Sabe por que eu não te abandonei? O mundo jaz no maligno. O diabo está lá fora matando e destruindo. Quantas pessoas você viu baixar a sepultura? Quantas pessoas você viu destruída? Olha para você. Por mais ruim que esteja a situação, tu está de pé? Sim, porque eu estou contigo. Nunca te abandonei. Só que a tua situação hoje não me agrada, a tua dor hoje não me agrada, a tua tristeza hoje não me agrada, o teu prostramento, você está prostrado, não me agrada. Eu quero fazer de você um referencial do meu poder, eu quero usar você para ganhar almas, eu quero usar você para desfazer a obra de Satanás. Não é assim que eu te quero, não foi para isso que eu te chamei. Eu estou contigo e estou aqui para te acordar. O povo ouviu, meu Deus, Deus está falando comigo, Deus vai trazer um renovo na minha vida, Deus não se esqueceu, Ele me ama, Ele vai falar: é claro que eu te amo tanto que eu morri por você, eu morri porque eu sabia que tu ia pecar, eu morri porque eu sabia que você ia esfriar, e se eu não tivesse morrido, eu não estaria aqui para te animar. Anima-te, eu sou contigo. Meu Deus, Deus está falando comigo. Quando você reconhece que Deus está falando contigo, olha que coisa linda o versículo 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam. O Senhor hoje, se eu ouvir a voz dele, Ele levanta o meu espírito. Se eu ouvir a voz de Deus, Ele levanta o espírito da Carol, do Tiago, da Rafaela, da Alessandra. Ele renova o espírito do Luiz, da Fátima. Se você ouvir a voz agora, Ele renova o espírito do Jorge, da Vânia. Ele renova a igreja toda. Ele renova o batismo. Ele renova a unção. E pastor, o que acontece depois que o Senhor renova? O que acontece depois que o Senhor perdoa? O que acontece quando eu aceito, pastor, o convite? Quando eu aceito ali o chamado de Deus, o que acontece? Acontece exatamente o que está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. O que acontece mais, pastor? Vão me acusar, vão me apontar. Acontece o que está em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, mas a minha vida vai mudar? Não, ela vai mudar. A minha vida vai voltar ao seu que era antes? Não. Porque ele vai dizer aqui, por que ela não vai voltar como era antes? Porque ele vai falar no versículo 6. Ele diz: renovou o teu espírito, você tomou uma posição. Ele vai dizer no versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, que farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações,
E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A sua vida Ele vai encher da presença, da glória, da unção dEle, porque a casa fala da sua vida. E versículo 7, versículo 8, isso, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro. Esse prata e ouro está falando desse evangelho profanado que eles pregam, a teologia da prosperidade, não. Quando o Senhor fala, minha é a prata fala de redenção. Minha é a redenção. Minha é a redenção, é eu que salvo. Ninguém pode determinar quem eu salvo. Ninguém consegue enxergar coração nenhum, sou eu. Deixa te acusar, deixa falar. É eu que enxergo o teu arrependimento. A redenção é minha, é eu que vou te salvar, não é eles. Não olha para A, para B, para C, olha para mim, porque é eu que te salvo. Minha é a redenção e meu é o ouro. O ouro fala do poder, o poder de transformar, de resgatar, é meu. Minha é a prata, a redenção, meu é o poder, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E este lugar darei a paz. Na tua vida vai ter paz se tu aceitar o meu conserto. Na tua vida vai ter a minha presença. E vão olhar para você, não vão se lembrar da sua vida passada, porque a tua vida presente, ela vai ser uma vida tão edificada, ela vai ser uma vida tão sólida, ela vai ser uma vida tão abençoada, que só vão querer pensar em conhecer o teu Deus, em seguir a presença do Deus que você serve. A glória desta última casa, o que eu vou fazer na tua vida agora, vai ser infinitamente maior do que a da primeira. E por que isso? Porque a palavra fala que o Senhor lhe ama, aleluia, o Senhor lhe se regozija, a festa no céu, quando volta à casa dele um pecador, um que reconhece, um que sabe que não dá para viver sem Cristo, não dá para viver sem a presença dele. Então edifica agora a casa do Senhor, a presença de Deus na tua vida, retoma a tua vida de oração, retoma a leitura da palavra, retoma o ministério, aleluia, que Deus botou em suas mãos. O Senhor, mediante milhões de pessoas, confiou você na obra dele. Ele quer trazer esse renovo agora para a sua vida. Senhor, mas isso e aquilo eu apago agora. Eu torno nova todas as coisas. Senhor, então eu reconheço que tudo que aconteceu na minha vida é culpa minha. Eu reconheço que eu fui o causador disso tudo, Senhor, quando eu abri a porta para o diabo entrar na minha vida. Mas, Senhor, eu vou edificar a tua casa. Eu vou buscar a tua face. E se você entrou aqui morto, vai sair daqui vivificado. Se entrou triste, vai sair alegre. Se entrou em trevas, vai sair em luz. Se entrou caído, glória a Deus, já está de pé. Porque assim o Senhor dos Exércitos Ele fez. Porque dele é a prata, dele é o ouro, a Ele pertence a salvação e a Ele pertence o poder que neste momento já está sendo derramado na sua vida. E que o Senhor nos abençoe por esta breve palavra, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Vamos louvar. Rádio Popular, agora são 18 horas e 40 minutos, 18h40. Agora sim, né? São 18 horas e 40 minutos e estivemos só com um pequeno problema no sinal, né? Tivemos que fechar um dos nossos retornos, exatamente porque estava dando microfonia no nosso estúdio. Bom, queremos agradecer a você que nos ouviu, a você que acompanhou o programa Falando de Jesus dessa sexta-feira, dia 8, né? 8 de maio do ano de 2015. Mais uma vez, né? Como nós falamos no início da programação, o nosso amigo e irmão Jonathan estava agendado hoje, mas em virtude do seu trabalho, o horário, ele pensava que daria tempo de sair lá para as 17 horas e chegar aqui às 18 horas, não houve possibilidade. Tentamos outros mensageiros emergenciais, né? Muitos até chegaram a confirmar que daria para estar, mas também imprevisto de compromissos, né? Não pôde estar. Mas o mais importante é que você não ficou sem a palavra de Deus. E que palavra? Não temos nem comentário para falar sobre a mensagem que Deus hoje quis que eu ouvisse e que você também pudesse ouvir. Apesar que o tempo está chuvoso, mas nós temos certeza
que alguém ouviu essa mensagem. Nós temos certeza que Deus falou com alguém, né, hoje, através dessa mensagem que foi nos trazida hoje. E assim queira Deus, e assim seja feita a vontade de Deus, tá certo? Agora são 18 horas e 42 minutos, nós vamos estar desligando nossas conexões, ok? Vamos estar desfazendo nossa rede com a Rádio Educadora Talentos, com a Rádio Cultura, lá de Jardim Carapina, com a Rádio Fonte de Central Carapina, com o Estúdio 2 lá em Planalto Serrano, e também nós estamos com um pequeno problema de sinal no Estúdio 3, com o meu amigo Heraldo Santana. A todos vocês eu quero agradecer mais uma vez, em primeiro lugar a Deus, por ter permitido que nós pudéssemos realizar mais um programa falando de Jesus para todo o Brasil e até mesmo para alguns países. A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se assim queira Deus, se assim lhe permitir, estaremos aqui amanhã mais uma vez com a apresentação do programa Falando de Jesus. Ainda que eu fale a língua dos homens, ou mesmo a língua dos anjos, se não tiver